Olá pessoal, eu sou o professor Michel Corsi e hoje nós estamos aqui para mais um bate-papo de física básica. Tá? No nosso último encontro, nós conversamos um pouquinho sobre gravitação universal, sobre o início da gravitação. Trouxemos a ideia da lei do inverso do quadrado de Newton, a lei da atração entre dois corpos dotados de massa, e falamos um pouquinho sobre a Lua, sobre a velocidade orbital da Lua. Tá? Hoje nós vamos avançar um pouquinho, porque a Lua nada mais é do que o satélite natural da Terra. Hoje nós vamos comentar sobre satélite artificial, tá? Mas não é qualquer satélite. Nós vamos falar um pouquinho sobre os satélites geoestacionários, tudo bem? Então assim, só para eu entender, a aplicação dos satélites são inúmeras. Eu tenho satélite no GPS, transmissão esportiva, então eu consigo hoje assistir uma transmissão sem tempo de delay ou com tempo infinitamente pequeno. Eu consigo me locomover numa cidade que eu não conheço, colocando lá no GPS o endereço e ele me guia até exatamente a latitude e a longitude em que eu preciso ir. Tá? Então essa é só uma das aplicações que os satélites nos dão. Então, nesse sentido, tá? A palavra geo lembra de terra, estacionário, parado. Então, o satélite geoestacionário, pessoal, é aquele satélite que, em relação a um ponto da Terra, ele está parado, está fixo. Tá? Como assim? Bom, veja, tudo que gira com uma determinada velocidade angular. Tá? Eu vou chamar aqui de uma maneira bem simples, de velocidade de giro. Tá? Esta velocidade angular da Terra, tá? Para que o satélite esteja sempre apontando para o mesmo lado da Terra, o tempo que o satélite precisa levar para dar uma volta em torno da Terra é o mesmo tempo que a Terra precisa levar para dar uma volta em torno do eixo dela. Então a gente diz que a velocidade angular dos dois corpos da Terra, tá? Ômega da Terra, que é a velocidade de giro da Terra, e a velocidade angular do satélite, que é a velocidade com que o satélite gira ao redor da Terra, tem que ser igual. Vou até anotar isso aqui pra gente, ó. O ômega do satélite tem que ser igual ao ômega da Terra. E isso aqui é bastante importante pra gente neste momento. Tá? Então deixa ali registrado e vamos avante. Pensa comigo o seguinte, quanto vale esse tempo? Quanto tempo a Terra leva para dar uma volta em torno do eixo dela? Tá? Um dia. Um dia tem 23 horas e 56 minutos. Nós utilizamos a convenção de 24 horas, sempre. Isso é corrigido depois, no bissexto, tem uma série de coisas de correção, de dias, tá? Enfim, não é esse o nosso foco agora. Nós usamos o tempo de um dia igual a 24 horas. Então, quanto tempo tem um dia? 24 horas. Este tempo é o tempo que a Terra leva para dar uma volta no eixo e é o tempo que o satélite leva para dar uma volta em torno da Terra. Desta forma, ele sempre estará apontando para uma determinada região da Terra. Sempre, aí vamos a algumas especificações. Este satélite, me perdoem pelo desenho, tá pessoal? Perdoem muito, eu tentei representar aqui a Terra. Esta linha preta seria a divisão dela no hemisfério norte e sul, ou seja, a linha do Equador. Tá? E isso aqui em vermelho seria um fuso. Um fuso representa para mim na horizontal, longitude. Na vertical, latitude. Tá? Isso quer dizer que este satélite, esse satélite geoestacionário, ele sempre vai apontar para esta região, veja, para esse determinado fuso. Ó. Ele sempre vai cobrir, em termos de leitura, de fotografia e tal, esta região específica. Então a Terra gira e o satélite sempre gira junto com a Terra, apontando sempre para o mesmo lado. Sempre. Bom, vamos avante aqui agora. A distância do satélite ao centro da Terra, nós chamamos de D, que é a distância do centro ao satélite.
Só que a Terra tem um raio. Então, olha só, esse aqui ó, é o raio da Terra. Tá? Distância do centro até a minha extremidade. A distância da superfície da Terra até onde está o satélite, eu chamo de distância H. Portanto, a minha distância D, e aí eu peço que vocês olhem aqui e vejam, a minha distância D sempre será a distância R, que é o raio da Terra, mais a distância H, que é a distância da Terra até o satélite. Da superfície da Terra até o satélite. Por que isso, Michel? Pelo seguinte, gente, não vou cobrar de vocês contas, mas eu queria mostrar aqui numa continha, mais ou menos, qual é a distância em relação à superfície da Terra que um satélite geoestacionário tem que estar. E essas contas, elas são calculadas antes do satélite ser lançado. Aí ele é lançado, né? O foguete leva, primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio. No quarto estágio abre a cúpula, sai o satélite e ele entra em órbita naquela distância exata, específica, para ele poder orbitar a Terra. E que distância é essa? Então, olha só, no nosso último bate-papo, nós calculamos a velocidade orbital da Lua em torno da Terra. Só que o modelo matemático para a velocidade orbital serve para qualquer astro que orbita. Então, qual era o modelo? Era a constante gravitacional que multiplica a massa que divide a distância. Tá? Essa aqui é a massa do planeta, tá? E essa aqui é a distância do planeta, do centro do planeta, até o astro, nesse caso o nosso satélite, agora artificial, que está orbitando a Terra. Então, olha só, modelo matemático lá do movimento circular e uniforme. A velocidade linear, a velocidade orbital, a velocidade tangencial, tá? Ela é igual à velocidade angular que multiplica o raio. Neste caso, o meu raio eu vou chamar de D, porque é o raio da órbita do satélite, que é o R mais o H. Então, olha só, vai ficar assim, velocidade igual ômega. Ômega é a velocidade angular. Uma volta completa, 360 graus. Delta S por delta T. 360 graus. É a mesma coisa que 2π. Dividido por T, o tempo de uma volta, T, que é período. Isso vezes o raio da órbita, que nós precisamos chamar de D. Agora, eu vou substituir o valor. Tá? No nosso bate-papo passado, chegamos nesse modelo, para a velocidade. Eu vou pegar exatamente o modelo da velocidade e vou colocar no lugar da velocidade. Olha aqui, ó. Velocidade é igual a isso aqui. Tá? E isso é igual a 2π sobre t vezes a distância. Para eu tirar essa raiz quadrada, eu preciso levar todo mundo ao quadrado. Porque importa a raiz com o quadrado. Só que o que eu faço de um lado da igualdade, obrigatoriamente eu preciso fazer do outro lado da igualdade. Então eu levo ambos os lados da minha igualdade ao quadrado. Desse lado, a minha raiz simplifica com o quadrado, só sobra g vezes a massa dividido pela distância. Do outro lado, 2 ao quadrado dá 4, π ao quadrado é d quadrado, d ao quadrado é d quadrado, t ao quadrado é t quadrado. Agora eu vou multiplicar cruzado. D vezes d quadrado dá d ao cubo vezes 4π quadrado. t quadrado vezes g vezes m. Vou isolar o d. Passei todo mundo para o outro lado, tirei a raiz cúbica. O que eu vou fazer? Vou pegar os dados para a Terra. Porque a gente quer saber qual é a distância que este satélite geoestacionário tem que ter da superfície da Terra, que é onde a gente está trabalhando. Então veja, para a Terra nós temos, primeiro dado, a constante gravitacional, 6,67 vezes 10 a menos 11. Já vimos, você já sabe. A massa da Terra, aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 24 kg. Beleza? O raio da Terra, 6.371 km. Vou pegar esses lá. Ah, importante, o tempo de uma volta, 24 horas. Preciso transformar para segundo. 1 hora, 3.600 segundos. 24 horas, x, ou seja, eu multiplico 24 por 3.600 e eu vou achar o tempo em
em segundos. Sistema Internacional de Unidades. 8,64 vezes 10 a quarta segundos. Vou pegar esse modelo aqui e vou colocar todos esses dados dentro dele. É a raiz cúbica, 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes 6 vezes 10 a 24, vezes 8,64 vezes 10 a quarta ao quadrado, dividido por 4π quadrado. Você não vai precisar fazer essa conta. Mas isso aqui a gente faz numa calculadora científica com muita tranquilidade. Nós vamos achar que a distância é de 42.230 quilômetros. Logo, se eu descontar o raio da Terra, se eu tirar o 6.371, que é do raio da Terra, o que é que eu vou ter? 35.859 quilômetros. Ou seja, este satélite, em relação à superfície da Terra, ele está a quase 36.000 quilômetros de distância. Portanto, a continha que eu faço para saber qual é a distância que esse satélite vai ter que orbitar, é tudo física básica. A gente não tem nenhum cálculo avançado aqui. Tá? Pelo menos neste momento não. Tá? E você, é só para a gente ter essa noção. Eu calculo a velocidade escape, que vai ser o nosso próximo bate-papo, tudo usando o quê? Física básica. Modelos matemáticos simples. Tá? Eu não vou cobrar isso de vocês, não é o nosso enfoque, mas a ideia era mostrar para vocês, pelo menos uma vez na vida, tá? Que não é tão impossível assim. Física clássica é extremamente importante, tanto quanto a moderna, quântica e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje é só. Se você gostou, curte aí, compartilhe com seus amigos e até o nosso próximo bate-papo de Física Básica. Beleza? Tchau, tchau!